Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 8, versículo que é a divisa da campanha de missões desse ano. Essa palavra eu trouxe uma primeira versão numa reunião aqui de quarta-feira, um culto de oração, mas entendi que seria bom continuar trabalhando e trazer agora para os irmãos, uma vez que a maioria dos irmãos não estava aqui, e devido à importância de alinharmos a nossa visão como igreja a respeito de missões. Então vamos ler Atos capítulo de número 1, verso de número 8, que diz assim, palavras de Jesus: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, que mais uma vez o Senhor aqui reúne. Obrigado pelo Teu Espírito que nos selou e nos é a garantia que somos Teus e que todas as bênçãos celestiais ainda receberemos. Mas enquanto estamos aqui na terra, o Senhor nos concedeu uma missão, uma obra a fazer, e queremos ouvir do Senhor esta noite mais sobre a Tua direção e orientação, a fim de que essa obra por nós seja realizada como o Senhor espera, deseja, e que tudo isso seja então para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Esse é o tema da campanha de missões desse ano, e particularmente acho que a junta foi feliz na escolha desse tema, porque é verdade, sem o Espírito Santo nós sequer poderíamos participar da missão, quanto mais completar a missão. Sem o poder, o sopro do Espírito Santo, sem a sua direção, pouco ou mesmo nada poderíamos fazer em favor da missão que foi dada por Jesus. E há pelo menos 2 textos do Novo Testamento que corroboram essa verdade. Sem o Espírito Santo, eu e você não poderíamos participar da missão e muito menos ter a pretensão de completar essa missão. Um deles é o texto que lemos, Atos 1:8, em que Jesus, pouco antes de deixar essa terra, ele faz a promessa da vinda do Espírito e dá a ordem para que os seus discípulos não se ausentem de Jerusalém. O Espírito Santo ia ser derramado em 50 dias, na festa do Pentecostes, e ele faz então questão de sublinhar a importância do recebimento do Espírito. Ele diz assim: mas recebereis poder, ou seja, capacidade, quando o Espírito Santo, e só quando o Espírito Santo descer sobre vós. E então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu acho interessante que antes da descida do Espírito Santo,
Jesus proibia os seus discípulos de anunciarem que ele era o Cristo. Muita gente não entende isso. Se pergunta, mas a missão não é anunciar que Jesus é o Cristo, o Messias? Por que Jesus dizia aos seus discípulos: olha, não falem para ninguém que eu sou o Cristo, não falem? Um dia eu ouvi um jovem tentando dar uma explicação. Ele dizia que não é porque Jesus era humilde, tipo assim, o Senhor é o Cristo. Não, que isso, são teus olhos. Na verdade, Jesus impedia que os seus discípulos, antes de receber o Espírito, anunciarem que ele era o Cristo, porque sem a iluminação do Espírito, que Cristo que eles iam anunciar? Eles iam sair anunciando o Cristo que era o Cristo esperado da época, naquela cultura oprimida por um império chamado romano. Eles esperavam um Cristo que seria a moda de Moisés, que os libertaria de Roma, assim como Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Eles esperavam um Messias que fosse padrão Davi, guerreiro, que ia sair derrubando o gigante romano, como Davi libertou o povo de Israel na época dos filisteus e dos povos ao redor. Seria esse o Cristo que Pedro entusiasticamente iria sair anunciando, e logo se começaria uma revolução, que naquele contexto seria, na verdade, um desserviço ao verdadeiro Cristo e à sua verdadeira missão. Segundo, Jesus proibiu os seus discípulos de falarem que ele era o Cristo, porque sem o poder do Espírito Santo, lhes faltaria não apenas poder para o testemunho, mas coragem para manter o testemunho quando viessem as adversidades, as provações, as confrontações, as oposições, as ameaças. Por exemplo, Pedro, o máximo que conseguiu fazer quando o cerco fechou foi ter cortado a orelha de Malco, e logo depois ter negado 3 vezes que era discípulo de Jesus. Esse foi o testemunho que Pedro conseguiu dar, ou melhor, a sua falha no testemunhar. Mas aí passam-se os 50 dias, chega o dia de Pentecostes, o Espírito Santo que foi prometido é derramado lá numa reunião dos crentes em Jerusalém. Pedro, já restaurado, estava presente. Ele recebe então o Espírito Santo e surge um novo Pedro. Surge agora um Pedro que se levanta destemido e testemunha, ele prega, ele anuncia um Jesus conforme era de fato Jesus. Olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele era o Cristo, mas já estava profetizado que isso ia acontecer, mas que Deus não permitiria que o seu corpo sofresse decomposição conforme a profecia. E ele ressuscitou, e agora é oferecido a todos vós a salvação, que vocês se arrependam. E aí diz o testemunho de Lucas que o povo ficou com o coração compungido, cortado, tocado, convencido, de modo que eles mesmos perguntaram: irmãos, o que faremos então para sermos salvos? Pedro então responde dizendo: cada um de vocês seja batizado
para perdão dos pecados, e recebereis também o Espírito, porque é promessa para vocês e para os vossos filhos. E o testemunho é que naquele dia, nada menos que 3.000 almas descem às águas, e está ali, nascida a igreja de Jesus. Pergunto, faz diferença ou não faz ter o poder do Espírito? É o Espírito, é Ele que nos empodera, é Ele que nos unge, é Ele que nos capacita. Mas tem um outro texto também importante no Novo Testamento, que é Mateus 28, 10, 16 e 19, Jesus disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Jesus já está ressurreto, e Ele quer ter um último encontro com os seus discípulos, então Ele diz: ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e ali me verão. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você percebeu que antes de Jesus enviar os seus discípulos para fazerem discípulos, antes de Jesus os enviar ao mundo, Jesus os chama até Ele. Antes do ide, tem o vinde. Antes de ir pregar sobre Jesus, é necessário primeiro ir até Jesus. Até porque, como vamos saber o que é para fazer, como, sem a orientação dele? Alguém poderia dizer assim: bom, mas já está muito claro o que é para fazer. Ele foi explícito quando disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, os batizando e os ensinando a guardar tudo o que eu ensinei. Bom, o que é para fazer, ou pelo menos uma das coisas mais importantes que é para fazer, está claro. Mas a pergunta é: como? Será que fazer discípulos no primeiro século em Jerusalém é a mesma coisa que fazer discípulos em São Paulo no século 21? Será que fazer discípulos nos condomínios fechados do Brás, da Moca, do Belém, é a mesma coisa que fazer discípulos na comunidade 21? Será que fazer discípulos na comunidade 21 é a mesma coisa que fazer discípulos em Copenhague, em Estocolmo, numa sociedade pós-cristã, formada em sua maioria por agnósticos? É a mesma coisa? Então, eu mesmo já levei métodos, formas de fazer as coisas de um contexto para o outro, e teve vezes que deu muito certo. E teve vezes que eu tentei levar coisas que deram muito certo em um contexto para um outro contexto e não aconteceu nada. O material era o mesmo, a metodologia era igual, a pessoa era a mesma, mas nada aconteceu. Coisa que foi um boom em um lugar, em outro não fez nem uma fumacinha. Eu já contei aqui uma história uma vez que eu vi de um missionário que
tinha como principal método de evangelização entregar folhetos. Ele passava o dia entregando folhetos, ele entregava centenas de folhetos em uma semana, e foi passando o tempo e nenhum resultado, nenhuma conversão, e ele começou a se desanimar, ele começou a se questionar, e um dia decidiu: hoje eu não vou. Foi para uma praia e foi orar. E ele então sentiu da parte de Deus a orientação de que não mais entregasse um folheto, a não ser que a pessoa se comprometesse a aprender do Evangelho, aprender da Bíblia, aprender das Escrituras. E aí ele foi então, bateu numa próxima casa, uma senhora saiu para atender, e ele disse: olha, eu gostaria de lhe entregar essa literatura, mas com a condição que a senhora esteja disposta a aprender o Evangelho de Jesus, começarmos a ler as Escrituras juntos. E ela aceitou, e aí quando foi marcado o dia para começar-se então o estudo do Evangelho, e quando aquele missionário chegou, não estava só a senhora esperando, mas toda a sua família e convidados, e ali, segundo o testemunho, teria nascido a igreja. Então nós precisamos do Espírito Santo para discernir o que Deus está fazendo em cada lugar, o que Deus está fazendo em cada contexto, a obra que Deus está realizando em diferentes grupos, com diferentes pessoas, para então, tendo essa iluminação, esse discernimento, nós simplesmente nos unamos a Ele, para cooperar naquilo que Ele já está fazendo, porque Ele já está fazendo. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. A gente não precisa inventar o que fazer para Ele, o que a gente precisa é discernir o que Ele está fazendo, para então cooperarmos. Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, aqueles que operam conjuntamente com o Senhor, e é por isso que Jesus vai dizer claramente também: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Dependemos do Espírito de Jesus para sermos testemunhas fiéis de Jesus. Então, já entendemos isso, de fato, tem que ser no poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, faremos pouco ou mesmo nada. Correremos muito, faremos muito, mas o resultado provavelmente será pouco. Agora, o tema continua dizendo: no poder do Espírito, vamos completar a missão. E a pergunta que fica, irmãos, é: como que entendemos este vamos completar a missão? Será que estaria nas nossas mãos a responsabilidade e o privilégio de terminar na nossa geração uma obra que a igreja começou há 2000 anos? Há 2000 anos a igreja, se entendermos que completar a missão é levar o Evangelho a cada coração, a igreja está militando nessa obra já há 2000 anos. 2000 anos. Caberia então a nós, agora, terminar tudo isso. Como entender esse completar a missão? Então, eu entendo de duas formas e gostaria de compartilhar com você. A gente coopera no completar da missão, primeiro, continuando a missão. Porque foi isso que os nossos irmãos e as igrejas que vieram antes de nós fizeram. Eles
deram continuidade à missão que Jesus tinha começado lá na Galileia, de pregar o Evangelho do Reino. O Reino de Deus chegou, arrependam-se, creiam no Evangelho. Jesus começou pregando isso lá na Galileia, e foi pregando e dando sinais de quem Ele era, levando essa missão que lhe foi dada pelo Pai, o Evangelho, até Jerusalém. Jesus levou o Evangelho da Galileia até Jerusalém. Essa foi a missão dele. Ele tinha muito claro qual era a sua missão, era levantar as ovelhas perdidas de Israel. Ele pregava especificamente para os filhos de Abraão. E então, levantados os filhos de Abraão, que eram os crentes nele, então ele vira agora para esses crentes nele, descendentes de Abraão, e é como se ele dissesse assim: olha, vocês são os verdadeiros descendentes de Abraão. Lembra aquela promessa que foi feita a Abraão, que por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas? Então vocês são essa descendência. E agora que essa verdadeira descendência de Abraão, os que creem em meu nome foram levantados, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, em breve vocês vão ser batizados com o Espírito. Vocês vão receber esse poder. E aí, recebendo esse poder, então vão cumprir essa missão, porque o meu Pai vai ser com vocês. E vocês vão abençoar toda a terra, porque foi promessa do meu Pai. Vocês são a descendência cuja missão não é abençoar só a família de vocês, não é abençoar só as famílias da igreja, é abençoar todas as famílias da terra. Então, o livro de Atos vai dizer, vai nos mostrar como é que agora então esses discípulos de Jesus vão dar continuidade à missão de Jesus. Jesus levou o Evangelho da Galileia até Jerusalém, e agora é dada a missão a esses discípulos de pegar esse Evangelho de Jerusalém e levar então para toda a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Essa é a diferença do livro de Lucas, o Evangelho, e de Atos dos Apóstolos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas, o evangelista, o médico amado. Mas no Evangelho de Lucas, o Lucas mostra como Jesus levou o Evangelho da Galileia até Jerusalém, levantando os verdadeiros filhos de Abraão. Em Atos, o mesmo Lucas vai mostrar como esse Evangelho, então, de Jerusalém, vai ser levado até os confins da terra. E é por isso que Jesus disse uma vez: vocês farão obras maiores, porque o meu ministério ficou confinado a Israel, porque a minha missão era levantar os verdadeiros filhos de Abraão. Já estão levantados, são vocês. Mas agora o Espírito que está entre vocês vai estar em vocês, e vocês vão fazer obras maiores. Vocês vão levar o meu Evangelho, que vai abençoar todas as famílias da terra, até os confins da terra. E é tanto verdade que esse Evangelho um dia chegou a mim e a você. Esse Evangelho, que começou a ser pregado lá na Galileia, até Jerusalém, chegou a mim e a você, porque aqueles discípulos foram dando continuidade à missão. E o Lucas vai terminar o livro de Atos, no capítulo 28, com Paulo preso. Mas ele está preso em Roma, os confins da terra da época, a capital do império. E o livro de Atos vai terminar com esse seguinte testemunho. O último versículo vai dizer que
Paulo recebia as pessoas na sua casa alugada, onde ele estava preso, e ele continuava então pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ele estava preso, mas o evangelho não. Dando, mesmo na prisão, continuidade à missão. Então, a cada geração de cristãos é dada a missão de continuar a missão. Os que vieram antes de nós deram continuidade à missão, por isso o evangelho chegou a nós. Agora é a nossa vez de dar continuidade à missão. E segundo, irmãos, eu entendo que nós cooperamos para esse completar da missão, completando a nossa parte que nos cabe na missão. Você já deve ter visto aquela corrida de revezamento 4x4 com bastão, que são 4 corredores, e para se completar a corrida, cada um corre um trecho. Então o primeiro sai correndo com um bastão, ele completa o trecho que lhe cabe, e passa o bastão a outro, para que esse outro também corra a parte que lhe cabe, que vai então entregar um terceiro. Esse terceiro vai correr a parte que lhe cabe e finalmente entregar ao quarto, e é quando o quarto também corre o seu trecho, a sua distância, e cruza a linha de chegada, então completou-se a corrida. Mas completou-se a corrida porque cada um dos corredores correu a sua parte. Então o bastão foi entregue agora a nós. Talvez nós sejamos o último corredor. Talvez. E aí, quando completarmos a parte que nos cabe, os céus vão se abrir em festa. Os anjos vão tocar a trombeta. Porque esse evangelho chegou a toda criatura. Talvez isso aconteça. Amém, que assim seja. Mas talvez nós sejamos o penúltimo corredor. Talvez nós sejamos o antepenúltimo corredor. Não importa. Não importa. O que importa é a gente correr o trecho que nos cabe. Lembrando o que diz Hebreus 12, 1 a 2. Diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os que correram antes, completaram a corrida, e agora estão na arquibancada do estádio, torcendo por nós, que nós não caiamos, que nós não desanimemos, que nós não desistamos. Eles estão lá torcendo, como quem dissesse: olha, nós sofremos também, alguns de nós foram martirizados, alguns de nós perderam tudo por causa dessa corrida, mas vale a pena completar a corrida. Estão lá torcendo por nós. Portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então corramos, irmãos, olhemos para Jesus, lembramos que Ele é o motivo do nosso viver, e vivamos para a glória dEle, cumpramos a parte que nos cabe, sejamos generosos, vamos completar a missão, ou pelo menos a missão que nos cabe, para a glória de Jesus. Então, eu ouvi uma história de um sujeito que foi para um país na Ásia, e aí ele viu um homem trabalhando num tapete enorme, já tinha 30 metros de tapete, e tinha mais um monte de tapete ainda para ser feito.
talvez ainda mais do que 30 metros, e ele fazendo ponto por ponto, à mão. E aí o sujeito ficou curioso e pediu para a intérprete perguntar para o fazedor de tapete se ele achava mesmo que ia conseguir terminar o tapete. E aí a intérprete perguntou, e a resposta do fazedor de tapete foi: mas quem disse que eu tenho que terminar o tapete? O que eu tenho é que dar continuidade a essa obra que o meu tataravô começou. E o meu bisavô continuou. E o meu avô continuou. E o meu pai continuou. Agora eu estou continuando. E preciso então fazer da melhor forma possível para entregar para os meus filhos e netos que vão continuar. Então, a gente pode fazer tudo? Não pode, mas a gente pode fazer tudo o que a gente pode. A gente pode acabar com a exploração infantil toda, mas a gente pode ter um Pepe aqui, para ajudar muita criança carente. A gente pode acolher todos os refugiados de guerra? Não pode, mas quem diz que Deus está nos pedindo isso? Mas a gente pode acolher uma família, pelo menos. A gente pode levar esse evangelho e falar pessoalmente para um membro de uma tribo longínqua, inacessível, hostil, hoje. Talvez não, mas a gente pode cooperar com essa campanha, e quem sabe os nossos esforços somados não façam esse evangelho chegar a alguém como essa pessoa. Para que no final, irmãos, dessa nossa corrida, nós possamos falar como um Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Eu amo a vinda de Jesus. Como Jesus, que antes de partir, pôde fazer essa oração, que eu quero muito poder fazer quando eu sentir que está chegando a hora. Eu quero muito ter esse privilégio, essa bênção, de ter o meu coração em paz, poder olhar para trás e poder fazer a mesma oração que Jesus fez. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A minha oração é que lá no final da sua corrida, você tenha a graça de também poder fazer essa oração. Vai ser um belo dia, vai ser um dia de paz, e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu encorajo a você a orar e repensar naquilo que Deus está pedindo para você nessa nossa campanha. Minha oração é que a gente possa chegar aí no final de março e fazermos uma festa semelhante à festa que vai estar acontecendo no céu.